Bom, vamos virar um pouco a página. Eu ainda não consegui. Essa parte vai ser mais com vocês, porque eu ainda estou por fora do que desse começo de Campeonato Brasileiro, né? Mas é a realidade, ela já está batendo na porta, a gente já tem rodada. E eu queria começar esse assunto do Brasileirão, primeiro falando sobre os times que saem do Mundial, né? Aí eu queria ver com vocês se vocês acham que o Mundial fez bem, fez mal, se são na mesma, como que os times que saíram do Mundial voltam para a temporada regular, né? E aí, começando pelo Botafogo, que já teve troca de comando, né? Já anunciou o técnico novo, né? Que dá um assunto bom, né? O Davi Ancelotti, né? Acho que é Davi, né? Que fala o nome dele, né? Davi Ancelotti. E além disso, teve o adeus do Igor Jesus, né? Principal jogador do Botafogo no Mundial e não estará com o clube o resto da temporada. Como que você vê essa volta do Botafogo, Eric, do Álvaro, da saída do Botafogo do Mundial e a volta para a temporada regular? Eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante. Claro que o assunto aqui é o Botafogo, mas a gente pega os três times que saíram do Mundial, que fizeram boas campanhas, se classificaram todos nessa fase de grupo, que era algo inesperado, e os três que saíram estão em crise nesse momento. O Botafogo perdeu o seu treinador, o Flamengo está na crise danada ali com a gestão de futebol. O Palmeiras também, você vê questionamentos ao goleiro, multicampeão, a saída do Estevão, etc. Mas falando de Botafogo, já vem no clássico, né? Pegando aí o Vasco. Vasco de Fernando Diniz, né? Grande ídolo aí do Fluminense. E a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Mudança de comando, saída da principal referência do time. Eu acho um fenômeno muito engraçado, né? É isso, o time vivendo no apogeu daquilo que plantou, né? Conseguiu os títulos, está lá numa competição muito restrita, e aí consegue uma campanha super interessante, vence o time europeu e chega no Campeonato Brasileiro em crise, tendo que se refazer, né? Remontar. O Botafogo também vai perder o Jair, né? Zagueiro que foi bem, muito bem, por sinal, ali no Mundial de Clubes. E ainda tem a questão do Lyon, né? Que aparentemente saiu umas informações de que o Lyon pagava parte da folha também do Botafogo. Claro que isso ainda precisa ser melhor confirmado, mas é a notícia que circulou hoje. Enfim, tem essa questão política aí do texto. E é isso, né? Acho que o futebol brasileiro é muito emocionante, muito interessante, né? Cada dia que passa a gente tem alguma coisa aí nos noticiários que tendem a aquecer, né? As discussões. Mas vamos ver, no Botafogo e Vasco, acho que tudo pode acontecer, sinceramente. Antes a gente viu o Botafogo como um franco favorito e, sinceramente, para o sábado, eu acho pouco provável que nós tenhamos um jogo tão, assim, com disparidade, né? Acho que o Vasco tem tudo para igualar, senão até jogar melhor, né? Vamos esperar aí também como é que foi esse treinamento aí nessa pausa. É o Diniz que teve tempo para trabalhar agora, né? Então, esse é acho que um dos grandes jogos da rodada aí, vai ser esse de Botafogo e Vasco. E a notícia da demissão, né, do Paiva, do Botafogo, me pegou de surpresa, né? Eu achei que o Botafogo não fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas era um bom trabalho até ali, né, Eric? Não vi o que os torcedores do Botafogo acharam, né? Não sei exatamente o que eles acharam da demissão, mas eu não sei se eu concordei muito. Qual a sua opinião? Meu amigo, eu tenho uma visão um pouco diferente, viu, Marcelão? Acho que antes ali do Mundial, eu até tinha visto algumas declarações do Textor falando que a torcida não tinha muito o que reclamar, porque algumas decisões erradas são feitas em campos, né? E o treinador não entra em campo, quem entra é o jogador e tudo mais. O Botafogo meio numa gangorra, né, cara? Chegou mais ou menos assim no Mundial, aí ganhou algumas partidas. Aí, pô, no Mundial ali, no jogo contra o PSG, tem o seu ápice, né? Começando esse movimento, com perdão do nome da torcida organizada, né? Verde e amarelo aqui no Super Mundial. É... E aí acaba muito mal, né? Acho que o Álvaro resumiu muito bem aqui. O único time que entrou meio sem esperança e tá saindo grandão é o Flusão, cara. De resto, é o Flamengo aqui cheio de questionamentos, se Pedro encaixa, não encaixa, se tem que jogar ou não tem que jogar. O Palmeiras perdendo algumas peças e provavelmente perdendo mais algumas, né? Como o Richard Rios, o Piquerez, acho que ontem eu tinha visto que ele foi é, simulado, não, perdão, sondado ali pelo time da Juventus.
Mas o Palmeiras tem uma condição financeira que consegue repor as peças, né? E o Botafogo nessa encruzilhada política aí, né, cara? O Textor é um baita personagem aqui pro Campeonato Brasileiro, né? Meio que o Eurico Miranda gringo, né? Mas às vezes ele acaba atrapalhando o próprio clube, né? E, cara, eu tenho meio que trauma aqui de Fernando Diniz com tempo pra trabalhar, viu? Última vez que ele conseguiu um tempinho, o resultado não foi bom. Então, botafoguenses, se preparem, meus amigos, que vai ser emoção, hein? Botafogo que sempre bateu no Fluminense do Diniz, tá? Sempre quer ter Botafogo e Fluminense ali. É uma herança que a gente tem até hoje, cara. O Fluminense não ganha no Botafogo. É incrível. Boa. Vocês adiantaram bastante coisa aí, né, do Botafogo. O Flamengo, cara, é que eu confesso que essa crise toda foi criada meio do nada, né, Álvaro? Assim, o Boto, né, cara? O Boto que chegou com esse discurso de gestão profissional e não sei o quê de fora. Tá parecendo um dirigente brasileiro, né? Falando que quer o Mihalovic, aí depois fala que aí sai notícia do Pedro, quer jogar, aí o Pedro pode ser vendido, aí depois joga no Twitter que vai trazer um irlandês lá. A galera reprova. Enfim, eu quero te ouvir sobre isso tudo. O Flamengo, né, é um time espetacular, né? Você consegue notícias surpreendentes a cada dia que passa, né? Então, a gente viveu aí em uns 5 dias, né? O outro botando o Pedro à venda, que a torcida ficou maluca, com razão, porque praticamente desvalorizou o ativo do clube ali por um valor praticamente simbólico, dado que ele já representa, né? Aí nós tivemos a contratação do irlandês, que não vai mais ser contratado, porque o Boto está brigado com o presidente. Aí o Gerson saiu, sendo chamado de mercenário depois de fazer um Mundial espetacular também. O Flamengo conseguiu uma vitória excelente sobre o Chelsea. Muita gente elogia ali a derrota para o Bayern de Munique. Eu acho que é um pouco exagerado essa questão de elogiar, porque querendo ou não, o Flamengo perdeu com 4 gols, né? Mas enfim, teve uma postura também que a torcida foi satisfeita, né? Se fez satisfeita com ela. Mas é isso, né? Prestes ao retorno do Campeonato Brasileiro, líder da competição, classificado para Libertadores, classificado na Copa do Brasil, depois do Mundial excelente, é a crise danada, justamente porque tem que sair alguma crise do Flamengo, né? Nunca é algo tranquilo, é uma coisa impressionante. O Flamengo pode estar no melhor momento do mundo, mas algum problema vai surgir, algum problema completamente aleatório. E é isso, né? Sempre tem alguma coisa aí para comentar. E o nosso irlandês, né? Infelizmente não vem mais, né? Jogador ali do West Bromwich. Infeliz, eu acho que esse cara ia ser uma composição de elenco e o Flamengo precisa de um cara de ponta esquerda que resolve o problema da posição, né? Acho que uma aposta por 5 milhões de libras, já com um jogador que já rodou ali em alguns times, né? Nunca foi um cara consagrado, não tem bons números assim para um ponto. Enfim, né? Vamos ver o que vai se ajeitar aí na janela, né? Muito se fala do Carrascal, que parece que bloqueou a transferência também, porque já brigou lá com o Mbappé. E aí começaram a falar do Depou hoje, que o Atlético botou à venda. E, enfim, tem muita coisa aí que a torcida do Flamengo gosta de conversar, né? É isso aí. O Flamengo sempre dando emoção, independente do seu momento, né? Se tá muito bem, vai ter crise. Se tá mal, vai ter crise. Se não tem nada para acontecer, também vai ter crise. Então, o Flamengo é o retrato do futebol brasileiro, né? Muitas coisas aleatórias que acontecem. Cara, o É Flamengo, incrível mesmo. o Flamengo tinha que ir atrás do TT, cara. É um ótimo jogador de beirada de campo e jovem ainda, né? Com poder de revenda mais pra frente. Tá lá escondido no Panathinaikos, né? Mas o Mengão é isso aí, né, cara? É espirrou, é crise. É alguém que xingou o outro e já era. O scout do Flamengo então, poderia olhar para lá, um jogador na Grécia, já buscou no Azerbaijão o nosso Juninho, aí agora está buscando na segunda divisão da Inglaterra o irlandês que não veio mais, né? Enfim, né, vamos ver. Tudo bem, o Boto trouxe o Jorginho e o Danilo, excelentes contratações, mas a torcida fica na bronca, né, por causa desses nomes aí que não deram certo, né? Querendo ou não, anos de Marcos Braz, né, adestraram um pouco a torcida aí a querer só contratações bombásticas. Enfim, né? Vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos. De fato. É o Jorginho que foi, acho que a grande boa notícia do Mundial.
pro resto da temporada foi o Jorginho, né? Que jogou muito bem, chegou jogando já. Acredito que com mais tempo, mais adaptação, né? Deve render nesse meio de campo. Apesar de ainda não ser o substituto pro Gerson, né? O Gerson, acho que o Felipe vai ter que redesenhar um pouco ali o time, né? Sem o Gerson. Além da saída É, do e Gerson, aí, vai ter a saída do Wesley, que vai acontecer. Pulgar machucou, quebrou a lesão do Neymar lá do metatarso. Vai ficar um tempo fora. Não voltamos com tudo. Crise, a lesão, que é uma coisa que o Flamengo adora ter também, o departamento médico cheio. Enfim, né? Só emoção aí mesmo. Mas relaxa, Alvarão. O primeiro jogo da volta é logo contra o meu São Paulo. Então, é vitória na certa. Fique em paz. Tá tranquilo. Mas é a estreia do Crespo, né? Eu não sei não. Pode ser que o pessoal se motive. Ah, nossa, vai sim, cara. Pode confiar. alguém sai do DM do São Paulo? Eu lembro que tinha um monte de gente no DM, né? Alguém volta já para esse jogo? Cara, o Lucas e o Ferreira tá em fase daquela fase eterna de transição, né? Mas, dado que o menino Lucas passou 10 anos na Europa, 5 machucados, e o Ferreira foi doado pelo Grêmio por conta das lesões, não confiaria muito não, cara. Mas o mais sólido, assim, pra voltar é o Oscar, né? Que aí também é um jogador ali do quilate do Jorginho que pode dar um up nesse time aí. Mas não tem ali à frente dele um Pedro, por mais que critiquem, né? Um Cebolinha, um Luiz Araújo. Então, sozinho não dá pra Cebolinha, jogar, né? cara. É. O Cebolinha que tava à venda, né? Será que ainda vai. O Cebolinha já ainda pode jogar por outro time no brasileiro, né? Não tem 7 jogos, né? Não deve ter nenhum, né? Inclusive. Cebolinha é outro também, né? Que figura bastante ali no departamento médico. Eu gosto do jogador, eu acho que só que ele precisa de duas coisas, confiança e físico. E a confiança só vem com o físico, que é algo que é muito inconsistente, né? Cebolinha é aquele jogador que você sabe que vai ter 4 a 5 lesões no ano, infelizmente, né? Então não tem como ter aquela sequência esperada. E é isso, né? O irlandês ia vir para compor ali a ponta esquerda, e o Flamengo querendo vender o Michael, provavelmente deve acontecer, vender o Cebolinha se alguma oferta chegar. O Bruno Henrique ainda tem confusão das bets, mais uma questão aí para a crise do Flamengo, né? Mais um ponto aí. Enfim, tem história. Vamos ver o que esse mercado aguarda também. É isso. E falando em lesão, agora o Palmeiras deu adeus ao Estevão e perde o Paulinho, né? Que vai ter que operar lá a canela. É uma pena, né, cara? Você vê o impacto que o Paulinho teve nos 2 jogos que entrou, né? Jogando pouquíssimos minutos. O cara participa de gol contra o Inter Miami e mete o golaço no Botafogo, né? Eu fiquei bem chateado, né? Fiquei bem triste com essa perda do Paulinho, né? O Palmeiras que vai ter que reinventar o ataque agora sem o Estevão, sem o Paulinho, o Vitor Roque vai ter que jogar bola, né? É, meu amigo. Parece que perderam dinheiro no Tigrinho ainda, cara. É complicado. Vitor Roque tentando de novo se provar, agora num ambiente bem mais propício, né, do que ele estava, que era o Barcelona ali do Xavi, que era meio conturbado e tal, mas ainda assim bateu campeão. Depois foi para um Betis, que também não foi muito bem e tudo mais. E aí o Abel agora, mais uma vez, né, eles se encontram naquele pedaço de história dele que ele já se encontrou outra vez, né? Com a saída do Hendrick, com a saída de alguns pilares, como o Dudu, o Rony ali, e ele vai ter que reinventar esse time. E aí ele coloca ali na frente Fernando Praz e Aníbal Moreno, e o Palmeiras começa a ganhar jogo e tá tudo certo. É impressionante o pacto que esse rapaz tem, mas tudo bem. Mas falando sério aqui, é uma pena mesmo. O Paulinho acho que já deveria ter batido seleção algumas vezes, né? Pelo menos ali questão de composição de elenco, porque tem que ter um pouco mais de diversificações, né, cara? Não dá pra você ter 8 pontas na seleção, todos leves e rápidos. Você tem que ter um cara mais físico, né? Um cara mais trombador, e tudo mais. Eu acho que o Paulinho tinha potencial pra isso, cara. Mas infelizmente no Atlético acabou não sendo chamado, né? Apesar de fazer ótimos anos ali junto com o Hulk. E agora no Palmeiras não engrena por conta dessa lesão, né? Uma lesão meio estranha ali na canela, né, cara? Mas que vai tirar ele aqui do final da temporada e tira o Palmeiras do protagonismo de alguns títulos, ao meu ver, né? A gente pode discutir isso
no episódio mais à frente aqui, né? Quando o campeonato realmente tomar forma. Mas o Abel vai ter que pedir pra tia Leila aqui desembolsar uma boa grana pra reconstruir esse time, cara. Perfeito. É até um tema que o Álvaro comentou, acho que no podcast passado, né? Mas teoricamente o Mundial já pagou alguns desses reforços que chegaram, né? Pensando no valor da transferência, né? Os times devem receber ali em torno de 200 milhões de reais, né? O que é um valor muito considerável, né? Pensando em futebol brasileiro, mesmo para Palmeiras e Flamengo, que têm os melhores faturamentos ali. Estou curioso para ver como vai ser esse mercado, né? Ainda mais que, dado isso tudo que vocês destacaram aqui, né, dessas crises, né, que se criaram, né, por conta do Mundial, quero ver como que esses times vão ao mercado. Eu acredito que nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Botafogo vão ficar parados, né? Todos devem trazer alguém nessa janela de meio de ano. Isso eu acredito que o Palmeiras já esteja atrás ali do Sousa, que é um jogador do Nottingham Forest. Tá praticamente fechado. O Palmeiras deve buscar, né, opções. Vitor Roque ainda não engrenou. Acredito que vai ter oportunidades, venha fazer gols. Mas é uma grande incógnita, né? Talvez seja um ano de adaptação, talvez não aconteça. Mas é isso, né? Como eu falei, os times aí conseguiram vir de uma competição que todos foram elogiados e chegam em crise no momento de retorno, né? O que eu falei pro Fluminense que era para servir de motivação, agora é um momento de provação para esses três clubes, né? É realmente fantástico aí o futebol brasileiro. E sobre o Fluminense, né? A injeção de dinheiro muito, muito relevante, né? Que avançando aí até a semifinal, se prosseguir, melhor ainda, né? Talvez mantendo, né, a estabilidade do clube quanto à questão de transição para SAF, né? Que é uma discussão que o Fluminense tem ali, vez ou outra. É isso, né? Vai ajudar. E eu acho que também vai ajudar o Fluminense a não perder suas principais peças, né? Eu já vejo gente aí de olho ali no Hércules, o próprio John Arias, né? Que eventualmente jogando do jeito que tá, pode vir aquela propostinha engelada do futebol árabe, por que não, né? Que é um lugar que tem cacife para bancar, né? Uma possível transferência. Não sei se ele vai querer, né? Porque ele tem o desejo de ir para a Europa. Mas o Fluminense vai ser bastante assediado, ao meu ver, sabe? Pelo mercado externo aí, alguns jogadores, né? Os mais novos, né? Os mais experientes tendem a ficar, obviamente. Eu. Concordo, Opa, perdão, concordo. Marcelo. Só para completar o Álvaro aqui, acho que vai ser uma janela de transferência agora com os times mais concentrados aqui é, nessa última semana de pausa, né, digamos assim. Vai ser um mercado de transferência bem desequilibrado, né, cara? Porque você pega clubes que devem 1 bilhão e tá tentando pedir por favor pro jogador vir pro clube. Aí você olha do outro lado ali do muro, tem um time te oferecendo 2 pila aqui de salário. Vai ser uma janela de transferência bem desequilibrada ao meu ver e, consequentemente, a próxima também, né? Então, reforços meio midiáticos aí, bombásticos, para desequilibrar um pouco mais o Campeonato Brasileiro. Sim. Além disso, a gente ainda tem o retorno do Neymar, né? Que supostamente vai jogar aí um jogo inteiro. Tem um Cruzeiro correndo por fora. Eu acho que vai ter uma injeção de investimento ali também, porque querem o retorno, né? Até pelas contratações que foram feitas no início do ano aqui já. Foram muito pesadas, né? Inclusive com a saída do Dudu pro rival. Enfim, né? O brasileiro voltando aí, vários assuntos vão surgir, né? E o futebol brasileiro, como sempre, como eu já falei aqui algumas vezes, traz muita coisa para discutir. E não falta é assunto, né? O Cruzeiro, a gente ainda vai ver também qual vai ser o impacto físico, né? Porque foi uma competição que exigiu bastante fisicamente, né, dos times brasileiros. Vamos ver como que vai ser esse impacto, né? Acredito que se for ter algum, vai ser mais para frente. Vendo lesões, desgastes, terá mais para frente, mas o Cruzeiro pode se beneficiar disso, né? Que ficou o tempo todo treinando, que seria o único time ali, o Bragantino também, né? Que o Bragantino eu não acredito vai conseguir brigar por título. Mas vamos ver como que o Cruzeiro volta, né? Se o Cruzeiro vai conseguir manter o bom futebol que ele vinha tendo. Ainda sobre a questão do John Arias, eu tô com esse medo, tá? Eu tô com esse medo porque o John Arias, eles são muito grandes desse Mundial, né? Mesmo se o Fluminense foi eliminado, né? O John Arias fez o nome dele. O que é meio curioso, que mostra que os europeus não assistem a seleção da Colômbia também, né? Porque ninguém conhecia o John Arias, né? Que eles não assistiam futebol brasileiro, todo mundo sabia.
mas aparentemente nem as eliminatórias da América do Sul eles assistem, né? Deve conhecer só Brasil e Argentina mesmo. Isso. Fico na torcida para o homem ficar. Por mim, ele fica aqui para sempre. Torcer ali para eles olharem e falar, porra, 27 anos, revenda baixa, colombiano, não sei o quê. Não, deixa o cara ser ídolo, se consagrar lá mesmo, ele tá bem lá. Né? Fico na Já saiu logo, expectativa. né? Saiu com 29 aí, 29 anos, enfim, né? Sair tem chance, né? Mas realmente ver qual É, que pode chegar. sim. E o dinheiro é bem isso que você falou mesmo, Álvaro, eu concordo. Eu acho que esse dinheiro entrando para o Fluminense do Mundial é o suficiente para esse ano o Fluminense não precisar de vender ninguém para fechar as contas, porque o Fluminense está entre esses clubes do Brasil que tem uma dívida muito maior do que consegue pagar, né, com as receitas recorrentes do dia a dia. Então, todo ano, o Fluminense precisa vender um ou dois jogadores para conseguir fechar as suas contas, para morrer no azul. Morrer no zero, né, na verdade, né? Às vezes nem sempre é no azul. Com esse ano, espero que não precise e aí consiga trabalhar alguns jogadores para o ano que vem, né? Os próprios meninos estão subindo lá. Uma boa, meus amigos. E aí, vamos aqui para um bloco novo, né? Que vão ser os destaques. Vamos tentar toda rodada ter um desse, que vai ser interessante aqui. Então, começando pelo Eric, né? Eric, nesse retorno de Campeonato Brasileiro, temos rodada já no final de semana. Quais são os seus destaques para o final de semana? O que você mais anseia por ver na televisão ou ao vivo, se for algum estádio, no final de semana, pelos gramados do Brasil? Meu amigo, vou ligar o alerta aqui de zona do clubismo. Eu espero ver o meu clube mais organizado, né? Melhor distribuído em campo. E dando destaque aqui pro trabalho do Hernan Crespo, né? Vamos ver aí como é que vai desenrolar. Finalmente São Paulo conseguiu registrá-lo no bid hoje, após 22 dias pós-demissão aqui do Luiz Ubeldia, o meu queridíssimo presidente, só conseguiu a rescisão hoje. Coisa linda, né? O ano promete, mas Eu não entendi nada, eu vi a notícia que era, São Paulo corre para anunciar Crespo. Eu falei, que? Como assim? pois é, meu amigo. Tinha só a notícia que ele vinha É isso, um cara. mês já. É, é um mês ali de folga contínua que não sabe se fica. Cara, e meu medo, não vou nem mentir, cara. Meu medo era não chegar num acordo e o cara voltar ao comando, cara. Você fala assim, não, porra, isso não vai acontecer. Irmão, de Júlio Casares eu não duvido absolutamente nada. Então meu destaque aqui é de preocupação, né? É como que o São Paulo vai retomar aqui esse Campeonato Brasileiro tentando seguir aqui todos os pontos da cartilha do rebaixamento, cara. Mas aí a gente tem aquelas brigas lá em cima, né? Com essas crises em Palmeiras, em Flamengo, em Botafogo. Acho que vai dar uma equilibrada ali na frente. O Flamengo estava começando a tomar forma, né? Antes de ir para o Mundial. Pegou peças importantes aqui. Acho que o Jorginho caiu como uma luva, apesar da perda agora do Gerson, né? Mas o Jorginho é quase o meio-campo inteiro só com ele, né? Então, excelente reforço. E aí o destaque vai ser pelas nossas catimbas aqui, aquele nosso futebol brasileiro tão amado, com Milton Pereira Sampaio dando amarelo para todo mundo. E é isso, meu amigo. Acho que para finalizar, meu destaque é a volta da normalidade aqui. Perfeito. Só para complementar, né, o jogo seria Flamengo e São Paulo, né, o jogo que acontece no sábado, dia 12, às 4h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque do Eric. O seu vai ser o mesmo, Álvaro? Diga lá os seus destaques. E tenho curiosidade para ver o Flamengo, né? Como é que vai ser essa volta de Mundial aí, Boto fica ou não fica, enfim, né? Coisas aí que vêm acontecer. Mas destaques clássicos também, né? Vasco e Botafogo, tem tudo para ser um jogo muito interessante aí. O Vascão é algo que, se você não sabe o que esperar, né, do Fernando Diniz, pode ser que o Vasco venha jogar um futebol exuberante ou possa ter problemas críticos ali na defesa. Temos também o clássico Santos e Palmeiras, né? Retorno do Neymar. Ouço falar aí, vejo na mídia que supõe-se 90 minutos para o Neymar, será? Vamos aguardar para ver, será que ele vai fazer diferença? Esse Palmeiras também, que aí vem com
questionamentos, né? Por quê? O que que vai acontecer? E tem um outro jogo que é um pouco falado por nós aqui, né? Sudeste e tal, mas que é muito interessante também, que é o clássico lá do Ceará, né? Fortaleza e Ceará. Fortaleza na crise danada aí também, né? O Vojvoda ali, peço desculpas, não sei se ele caiu, acho que ainda continua, né? O Vojvoda, mas tá quase lá. Acho que se perder esse jogo, muito provavelmente vai embora, né? Dado que o futebol brasileiro nos oferece, né? Tivemos um mês aí para esses times treinarem, mas se perder, provavelmente algum técnico vai cair, né? Que esteja numa crise. Não faz sentido também. Mas enfim, é um jogo muito interessante. A rivalidade é a flor da pele, né? E tem essa questão, né? Recuperação de crise, enfim. Então, o brasileiro de volta tava dando uma saudadezinha aí também, né? Ver essas grandes jogos de qualidade. Aí, mais um destaque, né? Que eu acho que é importante falar. Que é outro time aí que chama crise pra caramba. Vai pegar o Bragantino em casa, nosso Corinthians também. Vamos ver como é que vai ser, né? Promete um mercado de saída muito interessante aí. Briga do Neto com o Memphis Depay, um ambiente maravilhoso ali com o impeachment do Augusto. Outro time também que tem muitas coisas interessantes para serem debatidas. Enfim, né? É o Brasileirão. Rapaz, o Corinthians merece um bloco só para ele, só com essas questões do extracampo, né? Tirando qualquer jogo, qualquer participação em competição esportiva, né? Mas ótimos destaques, ótimos destaques. Eu também ia falar do Clássico Rei, né? Fortaleza e Ceará. Só complementando que o Ceará, para surpresa de todos, fez um ótimo começo de campeonato, né? Pedro Raul Então vai fazendo, ser um jogo interessante ali. Pedro Raul fazendo gols. Lucas Mugni, o jogador, aí teve uma passagem fantástica pelo Flamengo. Tá indo bem aí no Ceará também. Incrível. Eu só fiquei numa dúvida, esse Santos e Palmeiras ele vai acontecer? Para mim esse jogo é sediado. Vai, não sei, por enquanto o que tá adiado aqui, pelo menos onde eu tô vendo, é só o Fluminense, né? Com o Mirassol. Mas não sei se vai acontecer mesmo. Fica aí, realmente ainda tem esse fator Neymar. Eu cheguei a ver uma notícia, não cheguei a abrir não, né? Parecia muito clickbait, né? Mas que era algo do tipo, Neymar em grande forma, retornando, não sei o quê, aos treinos. Essa realmente foi adiado. Foi adiado, foi adiado. Adiado. Bem lembrado, bem lembrado. Santos com o Ilharão, hein? Grande contratação aí do mercado. Eu só não sabia dessa. Boa contratação. E Igor Vinícius, o Horst da E lateral digo, direita. É isso. lateral direito. Em São Paulo. Graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Esse clássico aqui do Vasco Botafogo me interessa também. Eu que sou um dinizista, né? Estou curioso para ver o que que esse tempo de treinamento fez com o Vasco, né? Além da estreia do. Ah, eu acho que eu nem perguntei para vocês, né? Mas aí fica aqui o questionamento para encerrar. Davi Ancelotti, meus amigos, o que que vocês acharam dessa contratação? Hoje eu vi um pessoal da mídia batendo, né? Falando que se o nome do cara fosse Silva, não teria sido contratado, né? Porque ele nunca foi técnico e está indo mais pelo nome, né? E aí eu coloco uma outra pergunta: se fosse um auxiliar X do Ancelotti que não é filho dele, a mídia estaria batendo? O que que vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu posso dar o relato, né, que o Flamengo, depois de Jorge Jesus, contratou o grande auxiliar técnico de Pep Guardiola, né, Domenech Torrent. Tivemos um desempenho aí de alguns jogos interessantes, não vou mentir. O Flamengo teve alguns momentos bons ali, mas que no geral não deu, né? Eu acho que é só apenas o sobrenome mesmo. Eu não vejo muito sentido nessa contratação, ainda mais no momento que o Botafogo passa, né? Perdeu o Arthur Jorge, que foi multicampeão, agora demitiu o Paiva, apesar de tudo, enfim. Talvez seja ali para acalmar os ânimos, né? Teve um nome com um sobrenome muito forte. Enfim, se fosse para o Flamengo, eu estaria criticando, sinceramente. E eu acho que, sim, o auxiliar não significa que é o técnico, né? A gente já viu aí por alguns exemplos, né? Como esse mesmo que eu citei, mas também tem outros exemplos positivos, né? O Mikel Arteta ali, do próprio Guardiola, que se consolidou. Enfim, né? Vamos ver, uma grande incógnita, acho que não sei o que esperar, não. Não sei nem que tipo de padrão, o que que ele vai querer aplicar no Botafogo, se vai querer algo similar ao que o Ancelotti faz, que é muito versátil também, né? Se ele tiver metade do conhecimento do seu pai, o Botafogo está em boas mãos. Né? É, se ele sobreviver a uma ilha do Retiro sábado
8 da noite, ele vai ter um bom desempenho. Agora, se ele for mal, Alfredo Jaconi que vai derrubar ele. É isso aí. O Alfredo Jaconi, cara, tem uma estatística que eu acho que ninguém, nenhum dos times do Rio não ganhou no Alfredo Jaconi desde que o Juventude voltou para a Série A. É um negócio assustador. Os cariocas vão lá pro o Rio Grande do Sul jogar no Alfredo Jaconi e nada acontece. Nada acontece. É incrível. Bom, é isso, meus amigos. Fechamos então. Partimos agora para as considerações finais, começando por você, Eric. Bom, meu amigo, acho que é isso. A gente resenhou aqui sobre bastante assunto, né? Futebol brasileiro sempre nos movimenta aqui na pauta. A gente tenta fazer em 30 minutinhos, aí vai uma hora só de fofocas e, e picuinhas, né? Mas é isso. Futebol brasileiro é bom por isso. E só agradecer mais uma vez aí a companhia de todo mundo que está nos ouvindo, de vocês dois aqui, meus parceiros de bancada. E é isso, meus amigos, muito obrigado. E Flusão na final tá marcado. Justo, meu amigo. Manda lá suas considerações finais, Álvaro. Acho que nessa semana a gente teve aí o baque, né, assim, do Diogo Jota, que é um jogador que, como um jogador de futebol, normalmente a gente pensa, né, que é uma super pessoa, né, acontece uma coisa assim como aconteceu com a Chapecoense, um negócio super trágico, né, enfim, né, que sentimentos para todo mundo, né, que a família principalmente, né, o Liverpool fez uma ação bem bacana, né, vai continuar pagando os salários dele, né, para a família, no caso, até o fim do contrato, né, além de aposentar a camisa. Liverpool que é um clube, né, que por esse tipo de ação também tem poucos que odeiam, né? É um clube que tem como eu posso dizer, umas relações públicas muito interessante, né? Questão de exemplos e tudo mais. E o mercado também, né? Você vê o Gyökeres, o próprio Rodrigo ele sendo próximo, né, do Arsenal, tem contratações do mercado brasileiro que a gente já falou bastante. Enfim, né? Acho que tem muita coisa acontecendo aí enquanto a gente está no Mundial também, né? Mas voltando das férias, né? Como o Marcelo falou, agora sim começa um ano de verdade para o futebol brasileiro. É engraçado que começa o ano de verdade, mas já tem 50 jogos no lombo de cada atleta, né? Além de todos os Mas, times que estão em crise, né? além de todos os times estarem em crise. Isso é uma coisa curiosa também, acho que eu não citei aqui, cara, mas eu vi algumas coisas dessas crises que alguns europeus tiveram, né? O Porto teve a crise dele lá na volta. O Atlético de Madrid, eu acho que o pessoal, a imprensa não gostou também da eliminação precoce. Me pareceu que para os europeus, a competição, para o torcedor europeu, né? Os times estão valendo muito dinheiro para os times e dirigentes, né? Mas o torcedor europeu ainda não comprou a competição do Mundial, mas eu sinto que ele tá puto vendo o time também indo mal, né? Me parece tipo um estadual para eles agora, né? Tipo, é a competição que ninguém a gente derruba treinador, a torcida picha muro, recebe lá com um monte de pau na mão no aeroporto. Guardadas as devidas proporções ao estadual, exatamente. Estadual que não vale nada, no final do dia, se não ganha, meu filho, o negócio fica feio, fica ruim. Cara, Perder pro rival, hein? mais um ponto positivo se o Flusão vencer, né? Porque os caras, caraca, mano, de 4 em 4 anos a gente foi lá e perdeu ainda, velho, na nossa panelinha. Então, o estadual aí em escalas maiores tá sendo engraçado, cara. Tá muito bom. Isso. Boa. Bom, provavelmente não, né? Certo, na próxima vez que gravarmos o programa, já saberemos o campeão da Copa do Mundo de Clubes, aí a gente fecha essa competição. Além de já ter ali voltado o brasileiro, a gente vai ter bastante coisa para falar e dessa vez a gente vai regular esse tempo, tá, Eric? Chega desse negócio de se perder no falando de tudo, todas as fofocas do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, meus amigos. Agradeço a você que esteve aqui com a gente até agora. Se gostou do vídeo, né, do conteúdo, deixa o like, comenta aí para a gente trocar aquela ideia, segue, ativa as notificações. E no mais é isso, meus amigos. Aquele abraço.